Renezão, como você é da espiritualidade, Sim. eu sempre começo com a pergunta básica aqui do canal. Como foi o seu despertar? Porque cada um tem uma história, né? Sim. Tem umas muito loucas, tem umas meio de boa, tem umas meio triste, né? Queria que você falasse pra galera o seu início nesse rolê. Olha, o meu despertar ele foi um pouco sem querer, digamos assim, mas a gente sabe que nada é por acaso e digamos que sempre eu tive um pezinho para esse lado, sabe? Mesmo que a minha família não acreditasse em nada, eu nasci num berço católico, fui batizado, eu ia para a igreja todo sábado à noite, sei todas as orações de cor aí, né? E normal, assim, até então não era uma área que me despertava curiosidade, né? Mas desde novo eu tinha algumas coisas diferentes que aconteciam comigo. Certo. Eu via muito vultos quando eu era pequeno. Eu já sonhei com meu avô desencarnado, que eu sonhei uma vez que ele estava assim. Até hoje, isso é uma coisa na minha cabeça que eu não sei se eu sonhei ou se eu estava realmente acordado, porque era um sonho muito real. Ou eu estava fazendo um desdobramento ali, não sei, mas eu vi o meu avô sentado, porque eu dormia num quarto sozinho, meu irmão no quarto do lado, meus pais no quarto da frente. E no meu quarto tinha a cama encostada na parede, com a porta do lado, e na parede oposta tinha um sofá. Minha mãe, Certo. meus pais não tinham onde colocar, colocava o sofá ali, que aí eu sentava no sofá para jogar videogame. E um dia eu acordei no meio da noite e eu vi meu avô sentado nesse sofá. E Caramba. aí eu fiquei meio gelado, meio como, tipo, o que tá acontecendo? Isso é Mas, real? mas tava normal assim? Tipo, ele tava Ele sentado... estava sentado do mesmo jeito que ele ficava, né? O que eu lembro dele, ele sentava e cruzava as pernas, né? E então ele estava sentado com as pernas cruzadas, olhando para mim, só olhando para mim. E ele tava de chapéu, lembro muito bem, um chapéu preto. Meu avô usava muito chapéu. Ele tinha uns chapéus, tal, as coisas. Meu avô é do Paraná. E ele tava com esse chapéu olhando para mim, com a camisa social, né? Sabe essas camisetas de pessoal do interior mesmo, gosta de usar? Uma camisa social, assim, de manga curta, e uma calça também, meio social também, uma calça cinza. E tava sentado olhando para mim. Eu congelei e na hora eu comecei a sentir um frio, que eu, né, tava com medo ali daquilo, e eu me cobri. Eu lembro até que eu Certo. acordei no meio da noite para ir no banheiro, que eu tava com vontade de fazer xixi, eu não consegui levantar, não. Não sei se eu tava travado ou se eu não fui porque eu tava com medo. Eu só sei que eu voltei o cobertor assim, tampando minha cabeça e dormi novamente, não lembro. E aí começaram várias outras coisas. Tem uma coisa muito bizarra que já aconteceu comigo. E eu não Manda aí. contei isso em nenhum dos podcasts que eu já fui. Boa. E Já, me já, veio na cabeça agora. já, já vai virar corte já. Pastor, tem uma coisa que aconteceu comigo E muito estranho, volta, e meus pais volta, sabem. volta um pouquinho que cortou. Tem um evento que aconteceu comigo muito estranho, e os meus pais sabem, minha esposa já contei para todo mundo sobre isso. Todo mundo fala que foi coisa da minha cabeça. Quando eu era criança, a gente não sabe até onde realmente isso aconteceu ou não. Mas eu lembro uma vez que meus pais saíram, me deixaram sozinho. Eu tinha uns 6 anos por aí, 7 anos, e eu ficava jogando bola no quintal. Então, né, jogando bola contra a parede, o cachorro correndo atrás da bola, e eu ficava brincando lá. E Certo. tinha um pote de água desse cachorro. E o meu quintal era totalmente plano, totalmente plano. E no meio dessa brincadeira, o pote de água ele se mexeu de um lado para o outro. Ele arrastou sozinho, ele arrastou. Sério? Do Sério, nada, juro, mano. juro por tudo que existe mais sagrado da minha vida. Você é Porque eu lembro louco. disso na infância. Porque na hora eu gelei tanto. Porque eu sempre fui assim. Eu tinha medo, mas ao mesmo tempo eu tinha curiosidade. Então eu ficava Certo. assistindo um filme de espírito, eu morria de medo. Mas eu tinha curiosidade para saber. Sempre tinha uma curiosidade, mas eu tinha medo ao mesmo tempo. E aí, isso aconteceu, eu peguei o cachorro e eu saí correndo, né, alucinadamente para dentro de casa. Liguei para meus pais, perguntei onde eles estavam, se eles iam chegar, e até que eles chegaram, tal, e eu tava meio apavorado.
Mas isso Meu foi Deus. algo assim surreal que aconteceu comigo. Então assim, muitas coisas foram acontecendo, mas eu nunca tive um senso crítico ali para falar que realmente era uma experiência ou realmente eu estava passando por alguma coisa do tipo. Não, para mim eram acontecimentos. Aconteceu e pronto, ficava depois esquecido na mente, né? Digamos assim. Aí o meu despertar mesmo, aí passou a adolescência normal, nunca fui atrás de nada. Tava entrando na faculdade, queria fazer faculdade de engenharia, sou engenheiro hoje. Mas por volta dos 17 anos, a minha mãe me apresentou um filme chamado The Secret, que é O Segredo. E nesse filme foi a primeira sementinha ali que foi plantada na minha cabeça de, meu, muito legal isso daqui, cara. Eu vou estudar um pouco mais sobre isso. E eu comecei a estudar. Então eu comecei a estudar a lei da atração. Aí da lei da atração eu fui para conhecendo alguns outros autores. E aí eu comecei a estudar todo esse universo da espiritualidade. Então o meu despertar ele foi acaso. Foi simplesmente todos esses eventos que foram acontecendo na minha infância e essa sementinha que a minha mãe me trouxe, me plantou ali, que depois dali eu não parei mais de estudar.